Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estar dando início ao nosso volume 11, no capítulo 21, onde a gente vai estar iniciando o estudo da eletrodinâmica. Lá atrás, quando a gente começou a estudar a eletricidade, eu disse para vocês que essa área da física ela era dividida em duas partes. A eletrostática, que a gente já estudou no volume 10, vimos aí conceitos de carga elétrica, lei de Coulomb, campo elétrico, energia potencial elétrica, potencial elétrico, tudo isso fazia parte da eletrostática. A partir de agora, a gente começa a estudar uma nova área da eletricidade, que é a eletrodinâmica. Dentro da eletrodinâmica, a gente vai estar estudando as cargas elétricas em movimento. Na eletrostática, a gente estudou as cargas elétricas em repouso. Agora, na eletrodinâmica, a gente estuda as cargas elétricas em movimento. E aí a gente tem alguns conceitos que são essenciais, para o estudo dessa área da física, digamos assim, como o conceito de corrente elétrica, de resistência elétrica, e são esses conceitos que a gente vai estar trabalhando aí nessas sessões iniciais do nosso volume 11. Então, o capítulo 21, lá na página 4, ele começa para a gente trazendo aí, o conceito de corrente elétrica, uma das grandezas fundamentais para o estudo da eletrodinâmica. E é sobre isso então que a gente vai estar falando nessa aula de hoje. Ok? Então o nosso material aí, a partir da página 4, a gente vai encontrar o assunto corrente elétrica. Vamos lá. Bom, nós sabemos hoje que a grande maioria dos equipamentos que a gente tem dentro da nossa casa, eles funcionam a partir de eletricidade. A gente precisa conectá-lo na tomada para que ele funcione. E quando a gente faz essa conexão do equipamento com a tomada, passa a circular através desse equipamento uma corrente elétrica. Então, eu conecto o meu equipamento ali na tomada, de 110 volts, normalmente que a gente tem dentro da nossa casa. A gente vai estar entendendo todos esses conceitos aí ao longo dessa nova área também, mas a princípio, pensando só no conceito de corrente, quando a gente faz a conexão do aparelho com a tomada, as cargas elétricas começam a circular dentro desse aparelho, fornecendo energia para que ele funcione. E é justamente essa circulação de cargas elétricas dentro do aparelho que caracteriza a corrente elétrica. Então, ao conectar os nossos equipamentos elétricos nas tomadas, a gente está permitindo que uma corrente elétrica circule através desse equipamento, alimentando-o, fazendo com que ele funcione da forma para a qual ele foi projetado. Para a gente entender melhor, eu coloquei aqui o seguinte esquema. Olha só. Primeiramente, o que difere os condutores dos isolantes? Desculpa, a gente já falou sobre isso em algum momento, O que difere os condutores dos isolantes é a presença dos elétrons livres. Então a gente tem aqui a representação de dois pedaços de fio, digamos assim, fio condutor, e como é um material condutor, a gente tem esses elétrons livres, que seriam essas bolinhas rosas que estão representadas aqui nesse primeiro trecho do fio aqui. Cada uma dessas bolinhas rosas estaria representando um elétron livre. Isso seria no material condutor. O que são esses elétrons livres? Os elétrons livres, como o próprio nome fala, são elétrons que conseguem se desprender da atração do núcleo. Então eles ficam livres dentro do material para oscilar. Os isolantes, ou eles não têm esses elétrons livres, ou a quantidade deles é muito pequena. Então é isso que difere um condutor de um isolante. Um isolante, a gente praticamente não tem elétrons livres, e os condutores, a quantidade desses elétrons livres é muito grande. Então, para a gente entender o conceito de corrente, vamos pegar aqui esses dois pedaços de fio condutor. O pedaço 1, que está aqui representado com seus elétrons livres. Esse pedaço 1, ele está solto, então ele não tem nada ligado nas suas extremidades. Então a gente pode observar que os elétrons aqui, eles não estão em repouso, eles estão se movendo, mas é um movimento aleatório, eles se movem em direções variadas ali, não tem um movimento ordenado. Agora vamos supor que a gente pegasse um segundo pedaço de fio
né, também condutor, com os seus elétrons livres, e que a gente ligasse esse pedaço de fio nas extremidades de uma bateria. Como a gente sabe, uma bateria tem um polo positivo e um polo negativo, né? Então, ao fazer essa ligação, né, vai agir sobre esses elétrons uma força elétrica, fazendo com que eles comecem a se mover todos no mesmo sentido. Então, o polo negativo da bateria vai repelir os elétrons e o polo positivo dela vai atrair esses elétrons. Então, eles começam a se mover, nesse caso que é representado aqui para a gente, eles começam a se mover nesse sentido, sendo repelido pelo polo negativo e sendo atraídos pelo polo positivo. Tá? Esse movimento ordenado de cargas elétricas dentro do condutor é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é esse movimento organizado das partículas elétricas dentro de um condutor qualquer. Tá? Então, esse é o conceito de corrente. A corrente elétrica é constituída por um movimento ordenado de cargas quando as extremidades de um condutor são submetidas a uma diferença de potencial, que é, nesse caso aqui, estabelecido por essa bateria. Tá? Então, uma vez que a gente conceituou corrente elétrica, é preciso que a gente entenda que ela tem dois sentidos, né? O chamado sentido real e o sentido convencional. O sentido real é esse que a gente acabou de ver na tela anterior. Né? Como o nosso fio condutor ele está ligado aos polos de uma bateria, e essa bateria tem um polo negativo e um polo positivo, na hora que a gente fizer essa ligação, os elétrons livres do condutor eles vão ser repelidos pelo polo negativo e vão ser atraídos pelo polo positivo. Tá? Então, eles começam a se mover ordenadamente do polo negativo para o polo positivo, como está representado aqui. Né? Então, isso é o que a gente chama de sentido real, é o que realmente acontece. Os elétrons estão saindo do polo negativo e chegando no polo positivo. Mas, lá atrás, quando os cientistas começaram a estudar, né, essa corrente elétrica, eles acreditavam que essa corrente fosse formada por partículas positivas, ou seja, eles imaginavam que quem se moviam eram as partículas positivas e não as partículas negativas. E aí, pensando que quem se move são as partículas positivas, é natural da gente esperar que essas partículas fossem repelidas pelo polo positivo e atraídas pelo polo negativo. Então, o sentido da corrente ele seria invertido em relação ao sentido real. Tá? A esse sentido, né, que eles estavam acostumados a trabalhar, de uma corrente formada por partículas positivas, eles deram o nome de sentido convencional. Tá? Então, a gente tem esses dois sentidos para a corrente. O sentido real, que é o do movimento de elétrons, que é o que realmente está acontecendo ali, de fato, são os elétrons que estão sendo repelidos pelo polo negativo e sendo atraídos pelo polo positivo, mas a gente tem também o chamado sentido convencional, que é aquele que os cientistas já estavam acostumados a trabalhar, porque eles imaginavam lá no início que a corrente fosse formada pelo movimento de partículas positivas. Então, assim, essas partículas seriam repelidas pelo polo positivo e atraídas pelo polo negativo. Então, o sentido convencional é um sentido oposto ao sentido real. Na maioria dos problemas que a gente resolve, a gente usa o sentido convencional. Tá? A não ser que o exercício diga o contrário, mas isso vai vir especificado no problema para a gente. Bom, continuando aqui, uma vez que a gente já sabe o que é corrente, né, conhecemos o sentido real e o sentido convencional dela, a gente precisa aprender a calcular quanto que vale essa grandeza elétrica. Né? E para isso, nós vamos considerar então aqui o nosso condutor, que a gente está trabalhando com ele lá desde o início. Esse condutor está sendo percorrido por uma corrente elétrica, tá? Ou seja, existe um movimento ordenado de elétrons aqui. E para a gente determinar a intensidade dessa corrente, a gente vai imaginar que nós interceptássemos esse fio por um plano qualquer ali. Então, na hora que a gente fizer essa interseção, né, vai aparecer aqui uma área transversal, por exemplo, né, seria essa área do fio aqui. Ó. A intensidade da corrente ela vai ser medida, ela vai ser calculada em função da quantidade de carga que passa por essa seção transversal do fio que a gente obteve quando nós interceptamos ali esse plano.
Tá? Então, qual que é a quantidade de carga elétrica que está passando aqui por unidade de tempo? Isso me dá a intensidade da corrente elétrica. Essa intensidade vai ser representada pela letra minúscula I. A gente já viu aí que a quantidade de carga ela é representada pela letra Q, ou delta Q no caso aqui, como está nessa forma, e o intervalo de tempo é representado por delta T. Tá? Então, essa é a expressão geral que a gente tem para determinar a intensidade da corrente elétrica. Ela representa a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor qualquer por unidade de tempo. Já sabemos que no sistema internacional a quantidade de carga é medida em coulomb e o tempo é medido em segundos. Então, a corrente elétrica no sistema internacional ela é medida em coulomb por segundo. Só que, como a gente já vem falando aí, né, na física a gente tem muitas vezes a homenagem a um cientista, colocando o nome dele como unidade de medida de determinada grandeza. Então, eles resolveram homenagear o cientista André-Marie Ampère, colocando o nome dele como unidade de medida de corrente elétrica. Ou seja, esse coulomb por segundo que a gente acabou de falar aqui, ele vai ser chamado de ampere, ou ampere, né? Que é representado aí pela letra A maiúscula. Então, a corrente elétrica no sistema internacional, ela é medida em amperes, representado pela letra A maiúscula. Temos ainda também, né, a gente já viu lá em aulas passadas, que essa carga ela pode ser calculada pela expressão Q é igual a M vezes E, onde o N aqui é o número de partículas e E é a carga do elétron. Então, essa formulazinha da corrente, se a gente substituir aqui o Q por essa expressão M vezes E, a gente poderia ainda escrevê-la dessa maneira aqui. Tá? Então, é uma outra possibilidade de eu estar escrevendo aí a expressão da corrente elétrica. Ok? Bom, então a gente já sabe o que é a corrente, os seus sentidos, aprendemos a calcular a intensidade dela através de um condutor, né, que é a quantidade de carga por unidade de tempo que passa através da seção transversal desse condutor, sua unidade de medida, e podemos ainda trabalhar com a forma gráfica dessa corrente. Aqui está só então, né, a definição, né, da intensidade de corrente, que é a taxa da quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor em determinado intervalo de tempo. Ela é simbolizada pela letra I e sua unidade no sistema internacional, o ampere, como a gente acabou de falar. Mas olhando para a forma gráfica, né, o diagrama I versus T, né, nós temos aqui um gráfico que representa para a gente a intensidade da corrente. Aqui no caso a gente tem uma corrente constante, né, ela não varia com o tempo, em função justamente desse intervalo de tempo. É interessante a gente analisar que se nós calcularmos a área desse gráfico, né, que é esse retângulo rosa que está aqui, a gente vai multiplicar a base pela altura. Então, nesse caso aqui ficaria I versus T, ou desculpa, I vezes T. Só que se a gente pegar a fórmula da corrente, I é igual a Q sobre ΔT, e multiplicar, né, só colocar aqui embaixo, olha, a fórmula da gente calcular a corrente é essa daqui, que nós vimos ali agora. I é igual a Q, ou ΔQ, que é a mesma coisa, tá? Que é a quantidade de carga, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Só que se a gente fizer uma multiplicação cruzada nessa equação aqui, né, que é 1, tá? Se a gente fizer uma multiplicação cruzada aqui, nós vamos obter Q vezes 1 é Q, e I vezes ΔT permanece dessa forma. I vezes ΔT. Então, a quantidade de carga que passa através daquela seção transversal do nosso condutor, ela pode ser obtida multiplicando-se a corrente pelo intervalo de tempo necessário para que a carga fluísse por lá. Então, voltando aqui no nosso gráfico, se a gente calcular a área dessa figura, a gente vai multiplicar I vezes ΔT, ou seja, calculando a área abaixo do gráfico da corrente em função do tempo, a gente obtém a quantidade de carga que está passando por ali. Então, a gente fala que a área abaixo do gráfico ela é numericamente igual. Esse Nzinho que aparece aqui significa numericamente igual. Por que numericamente igual? Porque unidade de área é diferente da unidade de carga. Então, é só o valor numérico que é o mesmo. Tá? Então, a área é numericamente igual à quantidade de carga que está circulando por ali,
que é igual a corrente vezes o tempo necessário, né, para que aquela carga passasse através do condutor. Tá? E essa propriedade, né, ela é válida tanto para corrente constante quanto para corrente variável. Se eu tiver um gráfico de uma corrente variável aí, eu posso usar essa mesma propriedade que vai funcionar direitinho. A área é igual, numericamente igual à quantidade de carga que circula pelo condutor. Bom, já finalizando aí, ele fala também sobre a corrente elétrica contínua e a corrente alternada. O próprio nome já fala, né? Corrente contínua é uma corrente que tem um único sentido. Os elétrons, né? Como a gente viu, esses elétrons, a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons, de partículas elétricas. Na corrente contínua, esses elétrons eles vão se mover somente num único sentido. Então, as baterias, as pilhas que a gente tem aí, elas fornecem a chamada corrente contínua. Os elétrons se movem apenas num sentido. Tá? Eles não oscilam, eles sempre vão se deslocar no mesmo sentido. Corrente contínua. Então, baterias, pilhas, sempre vão estar fornecendo corrente contínua. Mas a corrente que chega para a gente nas nossas tomadas, ou na corrente que chega para a gente nas nossas tomadas, os elétrons, né, então vamos supor que a gente tivesse aqui um elétron, ele não se move num único sentido, ele fica oscilando, ele vai ora para um lado, ora em sentido oposto. Então ele oscila, como a gente fala. E dessa forma, a corrente, né, fica também sofrendo esse movimento aí de vai e vem. Então a gente tem uma corrente que ora está num sentido, ora está no outro. Tá? Então o gráfico dela seria algo desse tipo. Olha. Ela ora está num sentido, ora em sentido oposto, então ela fica oscilando aí. Isso é o que a gente chama de corrente alternada. Tá? Então a tensão que chega para a gente nas nossas tomadas é uma tensão de corrente alternada. Certo? Então, corrente contínua, as cargas se movem sempre no mesmo sentido. Corrente alternada, elas oscilam. E aí elas têm uma frequência para essa oscilação. Né? No Brasil, a frequência de vibração dos elétrons na corrente que chega para a gente aí é de 60 Hz. Tá? Então, os elétrons efetuam esse movimento de vai e vem aí 60 vezes por segundo. Okay? Então, essa é a frequência de oscilação dos elétrons que estão chegando nas tomadas aí das nossas casas. Tá? Então, é só para a gente conceituar mesmo, muitas vezes a gente ouve falar em corrente contínua e corrente alternada, para a gente saber diferenciar uma da outra aí. E para encerrar, nós temos aí os efeitos da corrente elétrica. Então, quando a corrente elétrica circula através de um corpo qualquer, ela pode produzir efeitos variados. O efeito fisiológico é quando a corrente passa através do nosso corpo, produzindo um choque, né? Aquela sensaçãozinha desagradável que praticamente todo mundo já deve ter sentido aí. Só que nem sempre o choque traz prejuízos, né? A gente sabe que o choque ele é usado aí em algumas terapias, né? Ou mesmo lá na tentativa de reanimar uma pessoa, um desfibrilador, é uma corrente elétrica que passa através do corpo da pessoa. Então, o efeito fisiológico seria a circulação da corrente elétrica através do nosso corpo. Tá? Isso gera aí essa sensação de choque. E esse choque, né, a gente só vai percebê-lo quando a corrente realmente circular através do nosso corpo, ou seja, ela tem que entrar e sair. Se ela entra e não sai, a gente não toma choque. Né? Então, para que eu consiga, ou para que eu tome um choque, eu preciso que a corrente ela entre e saia, ela circule realmente através do nosso corpo. Então, esse é o efeito fisiológico. A gente tem também o efeito térmico, que é o aquecimento de um determinado objeto pela passagem de corrente elétrica através dela. Né? Esse efeito é chamado de efeito Joule, tá? E a gente vai estudar ele mais na frente. E isso é observado, por exemplo, no ferro de passar, no chuveiro, no ebulidor, onde uma corrente secador de cabelo, onde uma corrente elétrica passa através de um circuito que existe ali dentro e aquele equipamento se aquece, né? O efeito térmico da corrente. Temos também o efeito luminoso, que seria a corrente elétrica atravessar algum objeto e produzir luz, a lâmpada, por exemplo. Nesse caso aqui seria uma lâmpada incandescente. Além de produzir luz, ela produz calor também, energia térmica, né? Temos o efeito térmico junto. E o efeito magnético seria empregado aí nos eletroímãs, né? Que é quando a corrente elétrica passa através de um corpo qualquer, né? Um determinado material, e faz com que ele adquira propriedades magnéticas, com que ele se comporte como um ímã. Então, os eletroímãs que a gente tem aí,
eles usam esse princípio, né? Eles são construídos de tal forma que uma corrente elétrica circule através de um material que existe ali, uma bobina, né? E esse fato, né, da corrente passar através dessa bobina cria ali um campo magnético, faz com que aquele corpo adquira propriedades magnéticas. Então são alguns dos efeitos da corrente elétrica que nós temos aí. Okay? Então essa é a primeira parte do nosso capítulo 21, um conceito importantíssimo que nós temos aí, que é o conceito de corrente elétrica. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai voltar a falar muitas vezes sobre corrente elétrica ao longo desse volume 11. Né? É um assunto muito interessante que a gente tem para estudar agora. Espero que vocês gostem. A gente vai estar discutindo aí nos exercícios mais uma vez essas ideias aí. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.